Bem-vindo ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Antes que o sono chegue de vez, já se inscreve no canal, porque depois pode ser que você já tenha ido. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são para você. É muito bom receber gente de todos os cantos do mundo. Quando pensamos nos vikings, quase sempre imaginamos grandes batalhas, escudos redondos, machados em riste e barcos de madeira cortando as águas geladas como se nada pudesse pará-los. Mas a realidade, especialmente nas noites longas e frias do inverno nórdico, era bem mais silenciosa. Imagina viver num lugar onde o sol mal aparece por semanas, onde o vento entra pelas frestas das paredes de madeira, onde, se você não se preparar direito, a noite pode ser sua última. Este vídeo é sobre isso. Sobre como os vikings enfrentavam o frio de verdade. Não o frio de colocar um casaco a mais, mas o frio que morde, que paralisa, que faz o tempo desacelerar. Eles não tinham aquecedores, nem cobertores térmicos, mas tinham inteligência, paciência e algumas soluções bem peculiares. Algumas simples, outras, sinceramente, bem desconfortáveis. Neste episódio, você vai adormecer ouvindo sobre peles de animais, lareiras mal construídas, roupas que quase nunca eram lavadas. E por que dormir agarrado com a própria família não era só afeto, era sobrevivência. Então, se ajeita, respira fundo e vamos devagarzinho visitar os lares congelantes dos antigos vikings. As casas dos vikings eram chamadas de longhouses, casas compridas, estreitas, feitas com madeira, turfa ou pedra. A estrutura lembrava um grande corredor coberto por um telhado inclinado, que era, quase sempre, feito de palha prensada ou até de grama espessa empilhada. Por dentro era escuro. Não havia janelas, só pequenas aberturas no teto para deixar a fumaça escapar. À noite, essa escuridão parecia ainda mais densa. E mesmo durante o dia, a pouca luz que entrava se perdia no cheiro de fumaça e gordura de animal que impregnava tudo. As pessoas dormiam lado a lado, literalmente. Em um dos lados da casa, havia uma plataforma de madeira ou palha onde todos se deitavam juntos. Pais, filhos, avós e, às vezes, animais menores também. Era comum dormir ao lado de galinhas ou de um cabrito. Não era só por falta de espaço, era por calor. O calor corporal era uma das principais estratégias para sobreviver às madrugadas em que o vento soprava mais forte que o cansaço. O costume de dormir junto também reforçava os laços de convivência e segurança. Quando a noite parecia longa demais, a presença do outro trazia uma espécie de conforto primitivo. No centro da casa ficava o fogo, sempre aceso, sempre vigiado. Não para cozinhar, mas para manter o ambiente minimamente aquecido. Às vezes, o fogo mal era visível, coberto por cinzas para durar mais. Mesmo assim, a fumaça preenchia o ar, e dormir com os olhos ardendo era parte da rotina. Os mais velhos sabiam exatamente como manter a brasa viva até o amanhecer, com pequenos ajustes e técnicas transmitidas oralmente, geração após geração. Não havia camas como as que conhecemos hoje. A maior parte das pessoas dormia sobre peles, palha seca ou tecidos grosseiros. E quando o inverno apertava, eles dormiam com roupa. A mesma roupa do dia, às vezes usada por semanas, talvez meses, sem troca. A umidade entrava pelas fendas do teto, o cheiro do couro, do suor, das fezes de animais no canto. Tudo se misturava, mas a mente viking era treinada para ignorar o desconforto. Era o tipo de adaptação construída por séculos de vida em clima hostil. O corpo se acostumava com o frio, ou cedia a ele. As crianças dormiam com os pais. Os mais velhos dormiam nas pontas, onde o frio era mais intenso.
era como uma estratégia silenciosa de sobrevivência coletiva. Às vezes, colocavam pedras aquecidas em panos no centro da cama compartilhada. Às vezes, era só o calor de uma perna contra a outra. O som da respiração de todos juntos era um lembrete de que ainda havia vida ali. A noite passava devagar, pontuada pelo estalar das madeiras, o murmúrio do vento e os movimentos inquietos de quem tentava dormir com o estômago vazio ou com a tosse persistente de alguém ao lado. E quando o dia finalmente clareava, mesmo que fosse só por algumas horas de luz cinzenta, os olhos se abriam cansados. Mas se abriam. E isso já era uma vitória, porque dormir naquela época não era descanso, era resistência. E cada noite vencida era um passo a mais rumo à próxima primavera. No frio nórdico, não havia guarda-roupa, havia sobrevivência. Os vikings não pensavam em roupas como nós pensamos hoje, em estilo, aparência ou leveza. Eles pensavam em proteção, em camadas, em evitar que o corpo congelasse enquanto a noite avançava lá fora como um lobo faminto. E a roupa certa, ou ao menos a roupa possível, fazia toda a diferença entre acordar ou não. A primeira camada era quase sempre uma túnica de lã. Grossa, rústica, costurada à mão com linhas feitas de fibras vegetais ou tiras de couro. Essa túnica cobria até os joelhos, e por cima dela, nos dias mais frios, vinha outra. Quanto mais camadas, melhor. Não importava o caimento, nem a estética. Importava só manter o calor onde ele era gerado, perto da pele. Os homens usavam calças de lã presas nas canelas, com faixas de tecido enroladas em espiral, como se fossem ataduras improvisadas. As mulheres, vestidos longos e pesados, às vezes com aventais de couro por cima, que ajudavam a barrar o vento. Quando possível, enrolavam-se em mantos, grandes pedaços de tecido de lã que envolviam ombros, braços, pescoço, cabeça. Alguns pareciam quase desaparecer dentro da própria roupa. As meias eram raras. Quem tinha, fazia com lã trançada à mão e reforçava com pedaços de tecido por dentro. Outros apenas enrolavam os pés com trapos secos antes de calçar sapatos duros de couro, ásperos, mal ajustados, mas melhores que nada. Esses sapatos, muitas vezes, ficavam úmidos por dias e congelavam durante a noite se não fossem deixados perto do fogo. Ninguém tirava a roupa para dormir. Essa ideia seria absurda. O que se fazia era o contrário. Colocava-se mais uma camada antes de deitar. E dormia-se assim, como se estivesse pronto para sair correndo da casa, no meio da madrugada, se o teto desabasse ou a neve entrasse. Gorros e capuzes eram comuns. Cobriam a cabeça e as orelhas com lã espessa, às vezes forrada com pele. Alguns usavam luvas sem dedos feitas de couro cru, apenas para manter as mãos minimamente protegidas. Os ombros, o pescoço, os joelhos, tudo era coberto. Até mesmo o rosto era, às vezes, escondido dentro do tecido. As roupas tinham cheiro forte, de fumaça, de gordura, de mofo, mas ninguém ligava. Lavar as roupas no inverno era impensável. Não havia onde secar. Não havia calor suficiente. E o esforço de esfregar um tecido grosso em água gelada poderia custar caro ao corpo. Quando amanhecia, o que se vestia era o que se dormiu. Quando se comia, era com as mesmas roupas do sono. O tecido ganhava corpo próprio, moldado ao movimento do dia e à imobilidade da noite. E assim, de camada em camada, o viking aprendia a se esconder dentro de si mesmo, protegido não só do frio, mas da sensação de que o mundo lá fora era inabitável. Porque era. E a roupa, por mais dura e pesada que fosse, era um pequeno abrigo pessoal que se carregava o tempo todo, no trabalho, na vigília, no descanso. Ela era o lar dentro do lar. E, no inverno, isso podia ser tudo. A comida dos vikings durante o inverno não era variada,
nem bonita, nem saborosa. Ela era funcional e, acima de tudo, era uma questão de sobrevivência. Comer não era um evento social, era uma tarefa quase mecânica, algo entre o instinto e o ritual. As refeições noturnas, principalmente nos meses mais frios, seguiam um padrão que beirava o mínimo, e ainda assim exigiam esforço e estratégia. O alimento mais comum era o mingau, um tipo de papa grossa feita com aveia, cevada ou centeio, cozida lentamente em água, ou, quando possível, em leite de cabra. Às vezes, era temperado com um pouco de sal, ou com gordura de animal, banha ou restos de carne. Esse mingau era consumido quente, em tigelas de madeira ou barro. Ele não tinha gosto marcante, mas tinha consistência. Aquecia o corpo por dentro e mantinha a sensação de saciedade por algumas horas. O pão também estava presente, mas era denso, pesado, escuro, produzido com farinha grossa, fermentado de forma natural e cozido em pedras quentes ou fornos rudimentares. Muitos eram duros demais para morder, especialmente depois de alguns dias guardados. Molhar no caldo ou no mingau era uma técnica comum para evitar quebrar os dentes. Carnes eram mais raras à noite. Quando havia, estavam quase sempre conservadas. Carne de peixe seco, carne salgada ou defumada. Algumas famílias faziam estoque durante os meses mais quentes, secando filetes ao sol ou em estufas rústicas. Essas carnes duravam, mas exigiam preparo antes do consumo. Reidratar e aquecer levava tempo e fogo, dois recursos valiosos. O leite, se disponível, era consumido em pequenas quantidades. Muitas vezes, virava coalhada ou queijo envelhecido. A manteiga era espessa, forte, quase sempre com sabor azedo, mas era calórica e, por isso, valiosa. Uma colher por noite podia fazer diferença nos níveis de energia no dia seguinte. Havia também caldos, sopas feitas com o que sobrou do dia, jogado numa panela de ferro sobre o fogo. Ossos, raízes, folhas amargas, cascas de cebola, água. Cozinhava-se por horas, até virar um líquido grosso e escuro, cheio de partículas flutuantes. Não era bonito, mas era quente. E no inverno, o quente era tudo. Algumas famílias usavam ervas secas para aromatizar. Alecrim, tomilho, endro, colhidos e pendurados no teto durante o verão, secando ao longo dos meses. Na falta de sabor, vinha o cheiro. E isso já dava a sensação de comida de verdade. A doçura era quase inexistente. Mel era raro. Frutas secas, um luxo. Às vezes, guardava-se um punhado de maçãs desidratadas para ocasiões especiais. Mas, em geral, o açúcar não fazia parte da rotina. Era uma ausência aceita com naturalidade. As refeições eram feitas em silêncio, cada um com sua tigela. Sentados perto do fogo ou deitados, apoiados em peles. Não havia mesa posta, nem cadeiras. Comia-se com as mãos ou com colheres toscas de madeira. E, ao terminar, não havia sobremesa. Só o escuro. O som das colheres raspando o fundo da tigela era familiar e, de certa forma, reconfortante. Significava que ainda havia o que raspar, que ainda havia o que comer. Para os vikings, isso bastava, porque no inverno, o estômago vazio era um aviso do corpo, um aviso que ninguém queria ouvir de madrugada. Por isso, cada pedaço era mastigado com atenção. Cada gole era engolido com calma. Não por prazer, mas por economia. Era preciso fazer durar, porque ninguém sabia se, na próxima semana, ainda haveria aveia, ou gordura, ou lenha para esquentar a panela. A comida dos vikings durante o inverno não era variada, nem bonita, nem saborosa. Ela era funcional e, acima de tudo, era uma questão de sobrevivência. Comer não era um evento social. Era uma tarefa quase mecânica, algo entre o instinto e o ritual. As refeições noturnas, principalmente nos meses mais frios,
seguiam um padrão que beirava o mínimo e, ainda assim, exigiam esforço e estratégia. O alimento mais comum era o mingau, um tipo de papa grossa feita com aveia, cevada ou centeio, cozida lentamente em água ou, quando possível, em leite de cabra. Às vezes, era temperado com um pouco de sal ou com gordura de animal, banha ou restos de carne. Esse mingau era consumido quente, em tigelas de madeira ou barro. Ele não tinha gosto marcante, mas tinha consistência. Aquecia o corpo por dentro e mantinha a sensação de saciedade por algumas horas. O pão também estava presente, mas era denso, pesado, escuro, produzido com farinha grossa, fermentado de forma natural e cozido em pedras quentes ou fornos rudimentares. Muitos eram duros demais para morder, especialmente depois de alguns dias guardados. Molhar no caldo ou no mingau era uma técnica comum para evitar quebrar os dentes. Em alguns momentos, o pão era reaproveitado de dias anteriores, cortado em fatias finas e esquentado na beirada do fogo, apenas para ganhar alguma textura novamente. Carnes eram mais raras à noite. Quando havia, estavam quase sempre conservadas. Carne de peixe seco, carne salgada ou defumada. Algumas famílias faziam estoque durante os meses mais quentes, secando filetes ao sol ou em estufas rústicas. Essas carnes duravam, mas exigiam preparo antes do consumo. Reidratar e aquecer levava tempo e fogo, dois recursos valiosos. O cheiro de peixe salgado e carne velha fazia parte da paisagem olfativa do inverno. Às vezes, era esse aroma que preenchia a casa à noite, misturado ao da fumaça e dos corpos aquecidos. O leite, se disponível, era consumido em pequenas quantidades. Muitas vezes, virava coalhada ou queijo envelhecido. A manteiga era espessa, forte, quase sempre com sabor azedo, mas era calórica e, por isso, valiosa. Uma colher por noite podia fazer diferença nos níveis de energia no dia seguinte. Havia também a prática de misturar manteiga com farinha e transformar em uma espécie de massa densa, que era comida aos poucos, como um suplemento improvisado. Havia também caldos, sopas feitas com o que sobrou do dia, jogado numa panela de ferro sobre o fogo, ossos, raízes, folhas amargas, cascas de cebola, água. Cozinhava-se por horas, até virar um líquido grosso e escuro, cheio de partículas flutuantes. Não era bonito, mas era quente. E no inverno, o quente era tudo. Muitas famílias deixavam a panela no fogo por dias, sempre acrescentando algo novo, transformando o caldo em uma sopa sem fim. O gosto era indefinido, mas cada colherada era um passo a mais contra o frio. Algumas famílias usavam ervas secas para aromatizar. Alecrim, tomilho, endro, colhidos e pendurados no teto durante o verão, secando ao longo dos meses. Na falta de sabor, vinha o cheiro. E isso já dava a sensação de comida de verdade. Em certos momentos, até cascas de árvore eram raspadas e usadas como reforço no caldo. Não por gosto, mas por necessidade. A doçura era quase inexistente. Mel era raro. Frutas secas, um luxo. Às vezes, guardava-se um punhado de maçãs desidratadas para ocasiões especiais. Mas, em geral, o açúcar não fazia parte da rotina. Era uma ausência aceita com naturalidade. As crianças aprendiam cedo que doce não era promessa. Era memória. Um gosto raro, que quando aparecia, era reverenciado em silêncio. As refeições eram feitas em silêncio, cada um com sua tigela. Sentados perto do fogo ou deitados, apoiados em peles. Não havia mesa posta, nem cadeiras. Comia-se com as mãos ou com colheres toscas de madeira. E ao terminar, não havia sobremesa. Só o escuro. Um escuro denso, cheio de respirações pesadas e estômagos finalmente satisfeitos. O som das colheres raspando o fundo da tigela era familiar.
e, de certa forma, reconfortante. Significava que ainda havia o que raspar, que ainda havia o que comer. Para os vikings, isso bastava, porque no inverno, o estômago vazio era um aviso do corpo, um aviso que ninguém queria ouvir de madrugada. E comer era, mais do que tudo, uma forma de manter a esperança viva dentro do peito. Por isso, cada pedaço era mastigado com atenção. Cada gole era engolido com calma. Não por prazer, mas por economia. Era preciso fazer durar, porque ninguém sabia se, na próxima semana, ainda haveria aveia, ou gordura, ou lenha para esquentar a panela. E assim, entre uma colherada e outra, o inverno seguia do lado de fora. E os vikings, com seus caldos silenciosos e pão duro, resistiam. No coração de cada casa viking havia um ponto fixo, inegociável, silencioso e vital: o fogo. Ele não era apenas um elemento. Era uma presença constante, uma centelha persistente contra o caos gelado que vivia do lado de fora. Mais do que calor, ele oferecia tempo. Tempo para sobreviver, para descansar, para existir sem congelar. Diferente do que imaginamos ao pensar em uma lareira moderna, os vikings não tinham chaminés elegantes, nem paredes de pedra polida em torno do fogo. O fogo ficava no centro da longhouse, no chão, às vezes sobre pedras empilhadas, às vezes apenas em um círculo de terra batida. Em volta, pedaços de madeira, ferramentas de ferro, cinzas acumuladas de semanas. Nada ali era decorativo. Era tudo funcional. Durante o dia, o fogo queimava com mais intensidade. Servia para aquecer a casa, ferver a água, cozinhar os mingaus grossos e caldos disformes. Mas era à noite que ele ganhava outra importância, porque o fogo à noite não era espetáculo, era sobrevivência. E por isso precisava durar. Havia uma técnica ancestral que muitos dominavam: cobrir o fogo com cinzas antes de dormir. Isso não apagava a brasa. Apenas abafava o oxigênio o suficiente para mantê-la viva, sem queimar rapidamente a lenha restante. Pela manhã, bastava revirar as cinzas com cuidado e soprar, e a chama voltava, quase como mágica. Era uma espécie de pacto entre o homem e o calor. Eu te cubro agora, você me protege depois. Esse cuidado era tão essencial que existiam turnos silenciosos. Às vezes, uma pessoa mais velha, que já não saía para caçar ou trabalhar no frio, assumia a função de guardião da brasa. Sentava-se perto do fogo ao anoitecer, coberto por mantas, olhos semicerrados, escutando o som do vento lá fora e o estalar lento da madeira queimando. A missão era simples: não deixar morrer. Nem sempre dava certo. Em noites mais úmidas, com lenha molhada, ou quando o vento entrava pelas frestas do teto, o fogo fraquejava. E aí começava a corrida silenciosa para recomeçar. Esfregar pedra contra pedra, procurar palha seca ou gravetos escondidos. Em casos extremos, alguém precisava caminhar até a casa de outro vilarejo, levando uma tigela de barro, na esperança de encontrar uma chama viva para trazer de volta. Um gesto simples, mas que podia decidir o destino de toda uma família. A escolha da lenha também era um aprendizado. Algumas madeiras queimavam rápido demais. Outras soltavam fumaça em excesso. O ideal era o equilíbrio. Madeira dura, cortada no verão, deixada secando sob abrigo, empilhada com cuidado. Quem conhecia o cheiro da lenha boa podia dizer, de olhos fechados, se aquela noite seria suportável. O fogo também era usado como comunicação. Às vezes, ao ver fumaça saindo do telhado da casa de um vizinho, sabia-se que ali ainda havia vida. Era um sinal, um aceno quente num mundo gelado. Sem esse sinal, o silêncio tomava conta. E o silêncio demais. Sempre preocupava. Mesmo com o fogo, o frio reinava. A fumaça subia lentamente pelo buraco do teto, quando havia.
e se acumulava no alto da casa, formando um teto invisível de ar pesado. Era comum os olhos arderem, a garganta arranhar, os tecidos ficarem impregnados. Mas isso era o custo. Um custo que todos conheciam e aceitavam sem protesto. Porque o calor era escasso, mas a fumaça era o preço que se pagava por ele. Às vezes, o fogo também servia de companhia. Em noites de insônia, de febre, de espera, sentar-se diante da brasa, observar o vermelho pulsando entre as cinzas, ouvir o som seco de uma torinha estalando, era uma forma de lembrar que o mundo não tinha parado completamente, que havia algo vivo ali dentro, ainda. E por mais que fosse apenas madeira queimando, aquele fogo era também memória. Quantas histórias foram contadas à sua volta? Quantos segredos sussurrados? Quantas despedidas murmuradas? Ele era o coração da casa, irregular, silencioso, mas sempre presente. E se ele apagava? A noite parecia mais escura e o inverno mais longo. Manter o fogo aceso era, no fundo, um símbolo. Um pequeno milagre diário. E cada chama que sobrevivia até o dia seguinte era uma afirmação teimosa de que, apesar de tudo, os vikings ainda estavam ali, resistindo. Mesmo com o fogo vivo no centro da casa, o frio se insinuava por todos os cantos. O calor não se espalhava com facilidade, e nas extremidades da longhouse o ar parecia parado, cortante, quase sólido. Por isso, os vikings usavam estratégias físicas e sociais para manter o corpo aquecido, métodos que misturavam instinto, tradição e uma boa dose de pragmatismo. A primeira camada de defesa contra o frio era o próprio corpo. A proximidade entre as pessoas era essencial. Eles dormiam amontoados, lado a lado, com membros entrelaçados, costas encostadas e coberturas compartilhadas. Era comum que pais dormissem com os filhos no meio, cercando-os com o próprio calor. Avós dividiam o espaço com netos pequenos. E animais, como cães, cabras ou mesmo porcos menores, também se integravam ao grupo, ajudando a elevar a temperatura média da cama viva. Essas camas, se é que podemos chamá-las assim, eram plataformas elevadas de madeira, cobertas por peles, tecidos grossos ou palha. O chão da casa era frio demais para deitar diretamente sobre ele. E mesmo a palha precisava ser trocada com certa frequência, pois úmida ou suja, ela perdia sua função isolante. As peles, geralmente de ovelha, cervo ou urso, eram mais eficazes, mas raras. Nem toda a família tinha acesso a tantas. Durante as noites mais rigorosas, eles também usavam pedras aquecidas. Colocadas dentro do fogo por horas, essas pedras depois eram enroladas em panos grossos e levadas para junto do corpo, ou colocadas sob as peles, próximas ao peito ou aos pés. A pedra esquentava aos poucos o entorno e liberava calor por bastante tempo. Era uma espécie de bolsa térmica ancestral. Alguns vikings também dormiam com roupas completamente ajustadas ao corpo. Túnicas de lã grossa com cintos apertados, botas forradas, gorros sobre gorros. As roupas viravam camadas de proteção, onde o calor corporal se acumulava lentamente. Dormir despido era inconcebível. Até tirar parte das roupas era um risco. O corpo perdia calor em minutos e, às vezes, não conseguia recuperá-lo com facilidade. Havia técnicas específicas: enrolar-se como uma trouxa, manter os joelhos dobrados junto ao peito, cobrir o rosto com a extremidade da túnica para reter o ar quente da própria respiração. Em noites mais intensas, alguém podia levantar no meio da madrugada apenas para avivar o fogo, empurrar brasas, reposicionar lenha. O barulho dessas pequenas ações era familiar e, paradoxalmente, reconfortante. O calor também era psicológico. O som da respiração dos outros, o ranger das madeiras da casa, o leve estalo da brasa se desfazendo. Tudo isso criava uma espécie de ambiente sonoro íntimo, como um casulo coletivo. Era dentro desse casulo
que os vikings atravessavam a noite. Não com conforto, mas com segurança. Os mais velhos sabiam como ensinar os mais novos. Como posicionar o corpo, como conservar energia, como sentir o momento certo de se mover para evitar cãibras, mas sem deixar o frio invadir. Havia uma sabedoria silenciosa que era passada por observação. O frio era uma presença constante, mas nunca um mistério. Eles o conheciam bem. E mesmo assim, havia noites em que nenhum truque funcionava. Em que o vento era mais forte, a brasa mais fraca, as peles insuficientes. Nessas noites, o corpo tremia sem parar. Os pés doíam, os dedos perdiam o movimento. E só restava torcer para que a manhã chegasse logo. O amanhecer, ali, era sempre um alívio. Não pela luz, mas pela chance de se mover, de acender o fogo de novo, de sentir os membros voltando à vida. Aquecer o corpo durante a noite, para um viking, era um ritual de resistência. Um jogo silencioso contra um inimigo implacável. E cada noite vencida era uma conquista pessoal. Porque dormir, naquelas condições, era muito mais do que fechar os olhos. Era um ato de bravura, repetido, noite após noite, inverno após inverno. As casas dos vikings não eram estruturas feitas para impressionar. Eram feitas para proteger. E no inverno, cada detalhe da construção tinha um propósito bem definido. Manter o máximo possível de calor dentro e o frio brutal do lado de fora. Mesmo que o resultado fosse uma moradia escura, úmida e apertada, ainda assim ela funcionava. E funcionava porque cada parede, cada tábua, cada bloco de turfa carregava a memória de séculos de adaptação ao ambiente hostil. A base de tudo era a escolha dos materiais. Os vikings usavam o que o território oferecia. Em algumas regiões, havia madeira em abundância, especialmente pinheiros e bétulas. Em outras, a madeira era escassa e era preciso improvisar com pedras, barro e, principalmente, turfa. A turfa era um tipo de solo úmido e fibroso, composto de musgos e raízes, que podia ser cortado em blocos como tijolos. Quando empilhada e prensada, ela se tornava surpreendentemente resistente e isolante. Era pesada, sim, mas segurava o frio como nenhum outro material da época. As paredes feitas com blocos de turfa e barro formavam uma barreira natural contra o vento. Elas não eram lisas nem perfeitamente alinhadas, mas isso não importava. O que importava era que, mesmo grossas, conseguiam manter o calor interno por mais tempo. E se alguma fresta aparecesse, o que era comum, os moradores rapidamente vedavam com barro novo, palha ou até pedaços de tecido embebidos em gordura. Qualquer rachadura era uma porta de entrada para o frio, e todo mundo sabia disso. O telhado, por sua vez, era uma obra de engenharia silenciosa. Ele precisava ser inclinado o suficiente para que a neve acumulada escorresse. Ao mesmo tempo, precisava ser grosso e denso para reter o calor. Por isso, os telhados vikings eram feitos em camadas. Primeiro uma estrutura de madeira, depois coberta com galhos, palha prensada e, por fim, turfa. Sim, eles colocavam terra em cima do próprio telhado. E com o tempo, essa terra criava uma camada viva, com musgo, pequenas plantas e raízes, que ajudava ainda mais no isolamento térmico. Essa cobertura viva funcionava como um casaco para a casa. Absorvia parte do vento, evitava vazamentos e, curiosamente, deixava a casa quase invisível no meio da paisagem. Em tempos de guerra, isso também era uma vantagem. A casa não chamava a atenção. Ela parecia parte da colina, do solo, do mundo. Não havia janelas. No máximo, pequenas aberturas nas paredes ou no teto, por onde entrava um fio de luz ou saía a fumaça do fogo. Essas aberturas eram fechadas com couro esticado ou pedaços de madeira, e quase sempre permaneciam fechadas durante a noite. Luz era um luxo. O importante mesmo era bloquear o vento.
o chão também era parte do sistema. Em muitas longhouses, o piso era de terra batida, dura, irregular, às vezes úmida. Para melhorar a sensação térmica, eles colocavam peles, tábuas ou palha por cima. A camada de palha ajudava a evitar o contato direto com o solo frio e também servia para absorver parte da umidade. Essa palha precisava ser trocada regularmente, pois acumulava sujeira, insetos e fungos. Mas era melhor do que pisar no barro. Em algumas casas maiores, o chão era levemente rebaixado no centro, onde ficava o fogo. Esse rebaixo ajudava a conter a brasa, evitava que o calor escapasse pelas laterais e criava uma zona onde o ar mais quente se concentrava. Era uma espécie de ninho térmico rudimentar. As portas eram pequenas e baixas, não por economia de madeira, mas por estratégia. Portas menores deixam escapar menos calor e forçavam quem entrava a se abaixar, um gesto que, simbolicamente, também demonstrava respeito ao espaço da casa. Essas portas, quando possível, eram reforçadas com couro por dentro ou cobertas com mantos pendurados. Uma espécie de cortina térmica improvisada. A construção de uma casa levava tempo, meses, às vezes um verão inteiro, mas era vista como uma prioridade, porque sem ela o inverno seria fatal. E uma casa mal construída não era apenas desconfortável, era perigosa. Por isso, os conhecimentos de construção eram passados de pai para filho. Todo mundo sabia, em maior ou menor grau, como erguer uma parede, como vedar uma fresta, como escolher o melhor local para levantar uma longhouse. A posição geográfica da casa também era pensada. Sempre que possível, ela era construída voltada para longe dos ventos mais cortantes, próxima a fontes de água, mas não exposta. Às vezes, sem árvores ao redor, para evitar que galhos caíssem com o peso da neve. Outras vezes, cercada por vegetação baixa, que servia de proteção contra o vento. Cada decisão de construção era uma resposta direta ao ambiente. Nada era feito por acaso. E no fim, o resultado podia não ser bonito, mas era funcional. Uma longhouse bem feita era como um casulo. E no meio do inverno, viver dentro de um casulo era o melhor que se podia desejar. Essas casas não duravam para sempre, mas duravam o suficiente. E noite após noite, protegiam os corpos, os segredos e os silêncios de quem dormia ali dentro. Resistindo. Sempre resistindo. No coração da vida viking, os animais não eram apenas recurso, eram presença constante. E no inverno, essa presença se tornava ainda mais evidente. Porque quando o frio apertava, as linhas entre o mundo dos humanos e o dos bichos começavam a desaparecer. Todos viviam sob o mesmo teto, e isso não era estranho, era necessário. Dentro das longhouses, não era raro encontrar galinhas dormindo nos cantos, porcos roncando perto da porta, uma cabra deitada junto à parede. Às vezes, até mesmo uma vaca ou duas, dependendo do tamanho da casa e da urgência do frio. Era tudo uma questão de calor, de sobrevivência compartilhada. Esses animais, que durante o verão viviam mais livres, eram recolhidos para dentro de casa quando as temperaturas caíam drasticamente. Havia divisórias simples, cercas de madeira, cordas ou até marcas no chão feitas com palha. Nada impedia completamente o movimento dos bichos, mas criava um senso de organização. Mesmo assim, a convivência era próxima e constante. O calor corporal desses animais ajudava a manter a temperatura da casa. Cada corpo era uma pequena fornalha viva. Os porcos, por exemplo, liberavam muito calor e eram considerados excelentes aquecedores naturais. As galinhas, quando empoleiradas em grupos, mantinham uma bolha de ar quente ao redor de si. As vacas, com seus corpos grandes e respiração constante, faziam uma diferença perceptível na temperatura ambiente. Além disso, havia o calor emocional. O som dos animais durante a noite, o ronronar de um porco,
o bater de asas de uma galinha, o mugido baixo de uma vaca inquieta, criava uma sensação de vida contínua, de rotina, de permanência. Era reconfortante saber que, mesmo na escuridão gelada, havia movimento. Havia outros seres vivos respirando junto. Claro, havia também os inconvenientes. O cheiro, por exemplo, era intenso. Mistura de palha molhada, esterco, fumaça e gordura. O chão ficava sujo rapidamente. Era preciso varrer, trocar a palha, afastar os bichos quando invadiam os espaços humanos. Mas tudo isso era visto como parte do cotidiano. Ninguém reclamava, porque reclamar do cheiro dos animais era como reclamar do cheiro da própria vida. E havia também os riscos. Um animal doente podia contaminar os demais. Um porco assustado podia derrubar algo, causar confusão. Mas os vikings lidavam com isso como lidavam com tudo mais. Com calma, com observação, com prática. Eles conheciam seus animais. Sabiam quando estavam inquietos, quando estavam prestes a parir, quando era melhor deixá-los quietos. Além do calor, os animais dentro de casa também tinham uma função simbólica. Eles representavam fartura, estabilidade. Uma casa com animais era uma casa viva, ativa. Era um sinal de que aquela família tinha se preparado para o inverno, que havia provisões, que havia planos. Era comum que visitas, ao entrarem em uma casa viking, olhassem primeiro para os cantos, para ver quantos animais havia ali, e soubessem imediatamente o que esperar. Em tempos de guerra ou escassez, esconder os animais dentro de casa também era uma medida de proteção. Ladrões de gado eram comuns, e perder uma vaca durante o inverno podia significar fome. Então, manter os bichos por perto era uma estratégia de segurança, de vigilância compartilhada. As crianças, crescidas nesse ambiente, aprendiam desde cedo a conviver com os animais, a cuidar, a alimentar, a respeitar. Sabiam que um porco bem alimentado hoje podia ser carne amanhã. Mas, enquanto vivo, era calor, era companhia, era parte da casa. E assim, em meio ao ronco do fogo, ao murmúrio das conversas, ao estalar do vento do lado de fora, os animais permaneciam, respirando junto, aquecendo junto, vivendo junto. Na longa noite viking, todo o corpo contava, e os animais sabiam disso. Mesmo que não entendessem as palavras, sentiam o ritmo da casa. E faziam parte dele, como aquecedores, como sentinelas, como parte da família. Adoecer no inverno era um medo antigo. Um medo que rondava todas as casas, todas as famílias, todas as noites. Porque ali, entre paredes de barro e turfa, entre peles úmidas e fumaça constante, bastava uma tosse persistente, uma febre que não passava, para transformar o frio em sentença. Não existia medicina como conhecemos hoje. Os vikings contavam com saberes populares, ervas secas, infusões simples e, às vezes, fé. Fé em deuses antigos, em rituais herdados, em gestos repetidos ao longo das gerações. Quando alguém adoecia, os recursos eram escassos e o tempo jogava contra. As primeiras medidas eram práticas: afastar o doente do vento, colocá-lo o mais perto possível do fogo, cobri-lo com todas as peles disponíveis, aquecer o corpo, manter os pés protegidos, oferecer líquidos quentes, normalmente caldos leves ou água morna com ervas. Essas ervas, secas durante o verão, eram guardadas com cuidado. Folhas de urtiga, flores de camomila, raízes de valeriana, tudo armazenado em pequenos sacos de pano ou potes de barro. Algumas famílias usavam técnicas de defumação para purificar o ambiente. Queimavam resinas ou ervas aromáticas no fogo, espalhavam a fumaça pela casa com ramos de pinheiro. Acreditava-se que isso espantava os maus espíritos e também, de certa forma, amenizava o cheiro pesado da doença. Quando a febre aumentava,
aplicavam panos embebidos em água fria sobre a testa. Quando a dor era localizada, usavam emplastros de gordura animal misturada com cinzas ou barro quente. Massagens leves, cantos sussurrados, histórias contadas ao pé do leito, tudo servia. Porque tudo, de algum modo, conectava quem cuidava com quem sofria. Em casos mais graves, recorriam a práticas antigas, como a sangria. Abria-se um pequeno corte na pele, geralmente no braço, e deixava-se o sangue escorrer, na crença de que o mal sairia junto. Outros métodos incluíam o uso de ventosas, feitas com chifres de animal ou compressas com vinagre. A eficácia? Incerta. Mas a esperança era mais forte do que a dúvida. O silêncio da doença era temido. Quando o doente já não respondia, quando os olhos ficavam opacos e o corpo parava de tremer, o frio parecia vencer, e a casa mergulhava numa quietude diferente. Um tipo de espera que ninguém queria sentir. Se a morte chegava, havia mais problemas. Enterrar no inverno era difícil. A terra congelada resistia à pá. Às vezes, era preciso esperar dias até o solo amolecer. Os corpos eram então mantidos dentro da casa, cobertos com tecidos, rodeados de pedras frias ou neve armazenada em recipientes. Não por desrespeito, mas por falta de escolha. O luto era discreto, a dor era silenciosa. Os deuses eram invocados, as mãos apertadas. E o fogo, sempre o fogo, continuava queimando, porque mesmo diante da morte, ele não podia apagar. A casa ainda precisava se manter viva. Ainda havia outros para proteger. As crianças aprendiam cedo que a doença fazia parte do inverno, que tosses e dores eram normais, que nem todos resistiriam. E mesmo assim, havia um tipo de aceitação. Um entendimento profundo de que a vida era um fio tênue estendido sobre a neve. Um fio que, se rompesse, deixava marcas, mas não interrompia tudo. Adoecer, no mundo viking, era como entrar num nevoeiro, e quem estava ao redor fazia o possível para manter uma luz acesa. Às vezes, essa luz era um caldo quente. Outras vezes, uma música antiga, cantada entre lágrimas. Mas ela sempre existia. E quando, finalmente, o corpo se recuperava, havia celebração. Pequena, contida, mas real. Um novo pedaço de pão, um abraço demorado, um silêncio que dizia: "Você ficou". Porque ali, em meio ao gelo, a fumaça e a escuridão, cada vida salva era um milagre feito de paciência, afeto e resistência. O inverno não acabava de uma vez. Ele se esvaía aos poucos, como fumaça saindo por entre as frestas do telhado. E os vikings sabiam reconhecer esses sinais com a precisão de quem viveu muitas noites longas em silêncio. Eles não esperavam uma data no calendário. Não havia contagem oficial de semanas. Havia percepção. Havia o corpo dizendo: algo mudou. Tudo começava com a luz. No auge do inverno, o dia parecia uma penumbra constante. Mas, em determinado momento, aquele mesmo clarão fraco começava a durar um pouco mais. Um fio de luz a mais pela manhã. Um tom dourado no céu do fim da tarde. As sombras se alongavam de forma diferente. E os olhos, acostumados à escuridão, percebiam. O som também mudava. O silêncio profundo das noites geladas dava lugar ao gotejar da neve derretendo. As árvores rangiam menos. O vento, embora ainda frio, já não soava como ameaça. E às vezes, bem no fundo, podia-se ouvir um pássaro. O primeiro. Um canto isolado, breve, mas inconfundível. Era um aviso. A roda do tempo girava de novo. As pessoas começavam a sair de casa por mais tempo. Verificavam o estado das cercas, os telhados, os celeiros. Observavam os animais com mais atenção. As galinhas voltavam a ciscar com entusiasmo. As cabras berravam mais alto. Os cães corriam pela lama. Até os porcos, antes recolhidos em silêncio, se agitavam nos recintos. A terra também falava.
A camada dura do chão começava a ceder. A lama aparecia. E com ela, o cheiro da terra viva. Um cheiro úmido, denso, familiar. Era como se o mundo estivesse acordando depois de meses adormecido. Dentro das casas, os hábitos mudavam lentamente. As fogueiras ainda queimavam, mas com menos intensidade. A quantidade de lenha usada diminuía. Os mantos mais grossos começavam a ser guardados. As janelas, antes seladas, eram entreabertas para deixar entrar a brisa, por mais fria que fosse. Era preciso deixar o ar circular, expulsar os fantasmas do inverno. Algumas famílias faziam pequenos rituais. Colocavam tigelas de barro do lado de fora para coletar a primeira água da neve derretida. Acreditava-se que essa água lavava os males acumulados do inverno. Outras famílias apenas se reuniam em torno do fogo e agradeciam. Em silêncio, com um olhar, um gesto, uma história contada pela 10ª vez. Os idosos sabiam exatamente quando o inverno estava cedendo. Sentiam nos ossos, nas articulações, no jeito como o frio tocava a pele, menos agudo, mais difuso. Eles observavam os ciclos das árvores, o comportamento das aves, a direção do vento. Tudo era mensagem, e os jovens aprendiam com eles. Aprendiam a sentir, a interpretar, a esperar. Porque reconhecer o fim do inverno não era pressa, era atenção. O fim da estação não era marcado por festas explosivas. Era uma celebração interna, um alívio compartilhado, um suspiro coletivo que atravessava as vilas. A certeza de que, apesar de tudo, mais uma vez, tinham sobrevivido. Sobreviver a um inverno não era banal. Era motivo de orgulho, de reverência à vida. E por isso, cada pequeno sinal da mudança de estação era recebido como bênção. O primeiro broto, o primeiro céu limpo, o primeiro dia sem fumaça nos olhos. E assim, passo a passo, a primavera voltava, tímida, frágil, mas real. E com ela vinha a promessa de luz, de colheita, de calor. Mas enquanto o calor não voltava por completo, eles continuavam vigiando, porque o inverno era traiçoeiro. Às vezes, voltava por 1 ou 2 dias, só para testar. Mas os vikings sabiam. Sabiam que agora o pior já tinha passado. E essa certeza, por si só, já aquecia. O inverno era, para os vikings, mais do que uma estação. Era um mestre rigoroso, um teste constante, uma presença que moldava o caráter, os costumes, a arquitetura, os relacionamentos. Viver onde o frio imperava não era uma escolha romântica, era uma condição que exigia respeito e adaptação. E por isso, a cada ciclo, os vikings aprendiam. Aprendiam com a natureza, com os animais, com o fogo, com os erros e com os silêncios. A primeira lição era a da humildade. Diante do frio intenso, da neve que encobria tudo, do vento que entrava pelas frestas, ninguém era superior. Não havia força física, nem bravura suficiente que bastasse. Todos, do guerreiro ao ancião, do caçador à criança, estavam sujeitos ao mesmo risco. O inverno nivelava, e nesse nivelamento havia sabedoria. O frio ensinava que a natureza sempre venceria a arrogância, que o corpo humano, apesar de resistente, era vulnerável, e que reconhecer essa vulnerabilidade era o primeiro passo para sobreviver. A segunda lição era a da paciência. O inverno era longo, lento, repetitivo. Os dias se arrastavam, envoltos em escuridão. As tarefas eram as mesmas: recolher lenha, alimentar os animais, reparar as cercas, mexer no fogo, cozinhar o mingau, cuidar dos doentes. Tudo exigia tempo e persistência. E o tempo, ali, não era medido em horas. Era medido em resistências. Em quantas noites alguém aguentava sem se render ao desânimo? E em quantas vezes era preciso recomeçar? A terceira lição era a da cooperação. Ninguém sobrevivia ao inverno sozinho.
Era preciso dividir espaço, comida, calor, cuidado. As famílias viviam juntas em ambientes apertados, com pouca privacidade. Dormiam lado a lado, respiravam o mesmo ar. E, nesse convívio forçado, aprendiam a respeitar limites, a entender o outro, a escutar com mais atenção. O inverno forçava a convivência, e da convivência nasciam vínculos fortes, quase inquebráveis. O frio também ensinava a preparar. Os vikings sabiam que nada podia ser deixado para depois. Cada saco de grão estocado, cada pedaço de lenha cortado, cada pele costurada era uma antecipação do que viria. O inverno premiava quem se antecipava. Quem sabia que a fartura do verão não era permanente. Quem colhia no outono com consciência. Essa lógica moldava a relação deles com o tempo, com a colheita, com a economia. Era um pensamento circular. Planejar, estocar, resistir, renovar. Além disso, o inverno era também um tempo de introspecção. Com menos luz, menos deslocamentos, menos ruído externo, as pessoas se voltavam para dentro. Contavam histórias antigas, recordavam ancestrais, repetiam canções em voz baixa. Os mais velhos ensinavam aos mais jovens, não com livros, mas com presença, com memória oral. E assim, entre um caldo quente e uma noite estrelada, passavam adiante a cultura, a identidade, os medos e as esperanças. O inverno deixava marcas no corpo, calos, feridas, tosses persistentes, mas deixava também marcas na alma, um senso de continuidade, de que tudo passa, mas tudo retorna, e de que, mesmo quando tudo congela por fora, ainda há vida dentro. A lição mais profunda do inverno, talvez, fosse essa. Resistir é, por si só, uma forma de sabedoria. E dormir, ali, junto dos outros, envolto em fumaça, palha e silêncio, era um ritual. Uma forma de dizer, ainda estamos aqui. E quando a neve derretia e os primeiros brotos apareciam, eles não esqueciam. A gratidão vinha nos olhos, nas mãos calejadas, no abraço silencioso. O inverno passava, mas o que ele deixava, ficava. Dentro das casas e dentro de cada viking. Se você ainda está aqui, obrigado pela companhia. Se já tiver dormido, melhor ainda. A gente se encontra no próximo episódio, com mais histórias que te dão sono. Até lá. Boa noite, bons sonhos. E não esquece, tédio também é aconchego.